Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Sete chaves da prosperidade. Essa é uma aula que servirá de lançamento para o Alquimia do Sucesso. Como a gente vai ter um curso no final do mês, a gente resolveu presentear antes com essa aula, para que as pessoas também pudessem ter uma amostra do conteúdo que a gente vai abordar de maneira mais profunda depois. Então, mesmo que a maioria, ou mesmo que vocês não consigam estar na alquimia, vocês também podem sair beneficiados também do conteúdo, de um pouco do conteúdo do alquimia. E a primeira chave, já para a gente já começar direto, é posicionamento. Eu vou colocar essa como chave e eu já vou explicar pela constelação o que está por trás disso que a gente talvez não consiga se posicionar. Então, que aspecto sistêmico ou talvez emocional que impeça a gente de se posicionar. Eu vejo bastante gente fazendo cursos de empreendedorismo propriamente dito e falam muito sobre posicionamento. Porém, na hora de colocar em prática é como se tivesse um bloqueio. É como se a pessoa não conseguisse por alguma razão. E às vezes porque tem uma questão sistêmica ali um pouquinho por trás. Então, quando a gente não está no nosso lugar, lá na nossa família de origem, a gente não vai conseguir sentir que encontrou um lugar lá no mundo do trabalho. Então, sabe aquela sensação de não me encontro em emprego nenhum? Eu achava que era nesse atual, mas quando eu troquei percebi que também não é aqui. Ou a cidade parece que nunca é para você, tu não se conecta. Isso pode ser um sinal de que a gente está fora do nosso lugar. Então, quando a gente se coloca como pai da mãe do pai, ou como mãe da mãe, que é muito comum de acontecer, isso faz com que a gente saia da nossa posição e a gente sinta que perdeu o nosso lugar. Depois a gente vai tentar encontrar esse lugar lá no mundo. E a gente transfere. Até a relação com a mãe a gente transfere para as pessoas. E a gente olha para a chefe mulher e a gente quer que ela elogie a gente, porque no fundo a gente quer que a mãe elogie. Geralmente, quando o chefe é homem, a gente busca aquele reconhecimento que a gente gostaria de ter recebido do pai, quando a gente considera que não recebeu. A gente transfere também outras coisas, né, para as pessoas no geral, para os professores, qualquer figura de autoridade. Quando a gente, por exemplo, também busca salvadores, a gente está buscando por alguém que supostamente é maior do que nós para nos salvar. Isso pode ser também uma busca inconsciente pelos pais, devido ao motivo que a gente estava fora do nosso lugar. A gente também pode dizer que quando a gente sente que as pernas não estão firmes no chão, ou quando a gente sente que a gente está muito instável na vida, a gente não está no nosso lugar de força. Mas o nosso lugar de força só pode ser um, que é o nosso próprio lugar. Então, esse conceito é muito interessante para até para a gente levar bem para o coração. Quando a gente está no nosso lugar, a gente está mais centrado. Quando a gente está centrado, a gente sente que tem poder, que tem força. Então, para se posicionar com essa convicção, com essa confiança, é muito mais fácil e provável. Muitas vezes a gente quer atalhar, a gente pula essa parte do meu lugar e tenta direto para o posicionamento. E isso eu vejo muito no Instagram. Agora eu vou dar uma desviada do assunto. Eu vejo pessoas que têm muitos, muitos, muitos seguidores, mas que na hora de vender propriamente dito não conseguem. Parece que tem um posicionamento firme, tem uma imagem forte, mas não conecta o suficiente para gerar toda aquela confiança. Em contrapartida, eu vejo também pessoas que têm bem poucos seguidores, assim, que não trabalharam tão forte o posicionamento na prática, mas que aqui dentro no coração está posicionado. Então, as pessoas certas, não a maioria, as pessoas certas acabam se aproximando. Tá fazendo sentido para vocês esses assuntos? Tem uma prece que eu quero ensinar a vocês. Eu geralmente uso na minha meditação, no meu momento de centramento de manhã. E a prece é: que só venha a mim
pessoas que eu tenha algo a contribuir na vida delas. Então, olha que interessante. A gente não precisa se colocar posicionado no mercado de trabalho de um jeito que a gente quer vender a qualquer custo, de um jeito que a gente quer resultado a qualquer custo ou bater meta a qualquer custo. Às vezes é simplesmente a gente se centrar no nosso lugar. Pela vibração, a gente vai atrair as pessoas certas que precisam daquilo que você tem para oferecer. E a gente acha que essa prece é limitadora, que só vem a mim pessoas que precisam daquilo que eu tenho para oferecer. Parece que vai diminuir o número de pessoas que vai vir. Mas, na verdade, é o oposto na prática. Porque, então, quando a gente abre o nosso coração para quem realmente precisa e se conecta, é como se mais pessoas também tivessem a oportunidade de chegar. Essa prece é bem interessante, funcionou muito para mim. E isso envolve uma certa honestidade também, né? Então, quando a gente coloca sob esse ponto de vista, a gente não vai para o mundo do trabalho para se satisfazer ou para encontrar o nosso propósito. A gente vai para servir, porque os outros precisam do talento que eu tenho para entregar. Como é que a gente faz para multiplicar os nossos talentos, né, naquela parábola de Jesus? É fazendo eles brilhar, levando eles para o mundo, multiplicando. Então, então a gente pode se posicionar de uma forma que a gente queira entregar para o mundo os nossos talentos, mas não aquilo que a gente aprendeu que é o certo, é aquilo que a gente tem no nosso coração. Então não dá para a gente entregar algo que a gente não possui. Eu falo sempre na constelação também que não tem como eu dizer para alguém você precisa se reconciliar com o teu pai se eu próprio julgo meu pai no meu coração. Por isso que a profissão de ajudante de terapeuta é bem desafiadora. Você é constantemente confrontado com a tua sombra para que você possa o tempo todo estar colocando o teu coração em ordem. Talvez na profissão de terapeuta, de psicólogo, seja mais nítido isso, mas eu imagino que todas as áreas também possa acontecer a mesma coisa. Então, posicionamento. Para falar sobre o posicionamento, também a gente tem que falar sobre a autenticidade, né? Vocês lembram da história do Súcia? Todo mundo ama essa história, né? Mas eu vi carinhas dizendo que não conhecem. Bastante gente não ouviu a história do Súcia aqui? Olha só, eu vou ter que contar, né? Uma história bem curtinha. E uma amiga minha, Clarice Nispier, ela tem uma peça teatral chamada Alma Imoral. O dia que vocês forem para São Paulo, eu recomendo. E ela contou uma história que certa vez havia um rabino que era uma pessoa muito boa. E dentro da religião judaica, ele era considerado um mestre. Ele ajudava o máximo de pessoas que ele podia sempre. Ele tinha um coração muito bondoso. E ele peregrinava de cidade em cidade para pregar a palavra de Deus. E nisso ele fazia muitas amizades também. E ele viveu assim, bem, e colocando seus talentos a serviço da vida, até que chegou a hora de que ele se retirasse então dessa vida. Ele já era velhinho. E como as pessoas iluminadas geralmente fazem, ele pressentiu qual era o momento dele, então ele se preparou para esse momento de despedida. Só que as pessoas começaram a se reunir ao redor dele, percebendo que eram os últimos instantes de vida dele, e uma multidão estava ao redor dele ali nesse momento. Até que um discípulo, vendo que não acontecia nada, ele não falava nada, ninguém falava nada, tomou coragem, chegou bem pertinho dele e disse: Súcia, esse era o nome dele, né? Súcia. Súcia, todo mundo está aqui para ouvir tuas últimas palavras de sabedoria. Então Súcia, olhando para esse discípulo, disse: Tudo o que eu tinha para dizer eu já disse em vida. Eu não tenho mais nada a acrescentar.
O discípulo ficou um pouquinho frustrado, porque estava todo mundo, na verdade, esperando qual seria o último conselho dele, as últimas palavras. Então, novamente, com ainda mais coragem, ele perguntou: Súcia, pelo menos então conta para nós o que você está sentindo. Nesse momento, Súcia disse: Eu tô com muito medo do que Deus vai falar para mim quando eu ver ele daqui a pouco. Quando Súcia disse isso, eles ficaram assustados. Como assim, Súcia? Mas você dedicou a tua vida pregando o amor, pregando a palavra de Deus. Ninguém tem uma vírgula contra ti. Como você tem medo do que Deus vai falar para você? Nesse instante, Súcia respirou fundo e disse: Eu não tenho medo que Deus chegue a mim e diga: Súcia, por que não fostes como Moisés? Por que não libertou um povo inteiro da escravidão e ainda operou um milagre? Porque eu responderia a Deus: Eu não fui como Moisés, porque eu não sou Moisés. Eu também não tenho medo de que Deus chegue para mim e diga: Súcia, por que não fostes como Jesus? Eu responderia a Deus: Eu não fui como Jesus, porque eu não sou Jesus. Mas o meu maior medo mesmo é que Deus chegue para mim e pergunte: Súcia, por que não fostes Súcia? E eu acho que esse é um convite para todos nós. Muitas vezes a gente tenta se enquadrar naquilo que a gente acha que os outros esperam de nós. Muitas vezes a gente quer ser aquela pessoa boazinha que agrada a todo mundo. Muitas vezes a gente quer copiar alguém que a gente admira. Mas esse não é um caminho de sucesso. A gente precisa estar no nosso lugar para descobrir quem a gente é em essência. Estar em paz com quem a gente é em essência. E, inclusive, abraçar os nossos defeitos porque fazem parte de quem a gente é. A gente não pode excluir nada. Isso é um preceito da constelação da vida. A gente inclui no nosso coração, então, até os defeitos, porque eles vão nos dar força também para a gente entregar o nosso talento. Se a gente fosse perfeito, ninguém iria se conectar com a gente. A gente não ia conseguir servir a vida. Então a gente faz as pazes com a nossa imperfeição e fica bem com isso. E esse é um posicionamento do coração, ele é interno, ele é sincero. Quando você leva isso para a prática, para o teu trabalho, vai ter muito mais força. As pessoas vão se conectar contigo num nível mais profundo porque a gente consegue perceber a verdade. A gente sente no coração quando a pessoa está sendo verdadeira, quando a pessoa está usando uma máscara. A gente sente se a gente também estiver prestando atenção. Então essa é a primeira chave, o posicionamento. Deixa eu acrescentar algo antes de ir para a segunda chave também, que talvez dê para encaixar ali no posicionamento. Muitas vezes nós achamos que são os grandes testes da vida que vão nos preparar para aquilo que a gente tem para entregar para o mundo. Muitas vezes a gente está esperando um grande acontecimento para a gente provar o nosso valor. Quase como se fosse uma síndrome de super-herói. Mas, na verdade, a maioria das pessoas reprova nos pequenos testes do dia a dia. Não é nos grandes testes que a gente falha. É nos pequenos testes do dia a dia. Então, às vezes, se a gente é infiel em um detalhe, no pouco, a gente será infiel também no muito. Porque os mesmos caminhos neurais, as mesmas conexões neurais que a gente utiliza na nossa mente para ser infiel no pouco, as mesmas conexões que a gente utilizaria para algo grandioso daquele mesmo contexto. É a mesma forma de pensar, a mesma mentalidade, como alguns dizem. Então, se eu sou fiel no pouco, eu serei fiel no muito. Se eu sou infiel no pouco, eu também serei infiel no muito.
E às vezes a gente é infiel em tão pequenas coisas e a gente pensa, ah, foi só isso. Ah, mas isso é um detalhe. E é ali que a gente está sendo reprovado pela vida na hora da vida escolher quem vai administrar mais recursos. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, né? Vou repetir a última frase que eu falei porque ela é bem poderosa. A vida nos testa em pequenos detalhes para saber se a vida, se ela própria pode confiar na gente para que a gente administre mais dinheiro, mais recurso. Às vezes a gente pensa, se eu fosse o presidente daquela empresa, eu faria um trabalho magnífico. Se eu fosse o presidente do Brasil, eu seria um presidente magnífico. Mas nos pequenos testes lá dentro de casa e com a minha família, talvez eu esteja reprovando. Então eu não estou preparado. A gente então volta para o nosso lugar. Como disse a Madre Teresa de Calcutá, a gente não pode mudar muito o mundo se antes a gente ainda nem arrumou a nossa cama. Então, então vamos pensar em quais são os pequenos testes que porventura a gente está falhando. Acho que eu vou dar um exemplo, ficar mais prático de entender esse conceito. No último Alquimia do Sucesso que a gente fez, a gente a gente fez uma constelação didática, a gente colocou no campo as pessoas representando, né, a energia de cada papel e a gente falava em voz alta certas coisas para perceber como era o efeito. Então a gente colocava alguém para representar o dinheiro, alguém para representar a vida, alguém para representar a pessoa, alguém para representar o trabalho. E a gente testava. Ela ia falando e a gente percebia o que ela falava que fazia o dinheiro se afastar e ir embora, virar as costas, o que fazia o dinheiro se aproximar e ficar forte, o que fazia a gente se sentir bem, o que fazia a gente se sentir fraco. E uma das coisas que a gente aprendeu dessa forma também é o quão, vocês não fazem ideia o quanto o dinheiro não gosta de impontualidade. É assim que fala, né? Impontualidade. De falta de pontualidade. É incrível como o dinheiro se afasta. Foi uma grande surpresa, porque eu próprio e muitas que estavam lá naquele curso estavam naquele jeitinho, né? Então vamos esperar um pouquinho, vamos aconteceu tal coisa, dava uma desculpinha, uma justificativa. E, e só que nisso as pessoas podem ser simpáticas e dizer não tem problema. Mas como fica a minha relação com o dinheiro? Se eu fiz um contrato que é verbal, mas para a alma vale como se fosse assinado, de que tal horário eu estaria lá e eu não estava. Como fica a minha relação com o dinheiro? Como a vida vai confiar a mim mais dinheiro se eu não estou demonstrando que sou digno de confiança agora que é no pouco? Espero que isso tenha contribuído na vida de vocês. E para mim eu acho que foi bem importante esse conhecimento. Vamos para a segunda chave, então? A segunda chave eu coloquei crenças como título. A chave não é a crença, né? A chave é a gente conseguir modificar as nossas crenças ou resolver essa situação, pelo menos. Sobre crenças, eu quero falar de uma outra forma para vocês do que a gente está acostumado a ouvir. Tem um processo mental que se chama dissonância cognitiva. E dissonância cognitiva acontece sempre que eu vivo algo que eu não acredito. Então, ativa esse mecanismo na nossa mente e a gente se sabota. A gente não suporta falta de lógica na nossa vida. Então, se eu estou
com a crença de que quem nasceu pobre é só de maneira ilícita que fica rico, isso é uma crença. E tem muito essa crença. E o que que acontece se eu estou no meu trabalho e tudo começa a fluir rápido e aí eu começo a enriquecer? Mas eu não acredito que é possível enriquecer sem ser de maneira ilícita. A dissonância cognitiva vai gerar um desconforto interno e então eu preciso jogar fora aquilo de bom que está acontecendo, porque aquilo não se enquadra naquilo que eu acredito. Então, se a gente acredita que não é para nós aquilo, porque aquilo é bom demais, às vezes, pelo olhar da vida, era para você sim, mas você não acreditou naquilo. Então, de antemão, as conexões neurais que você trabalhou para isso vão fazer com que você jogue fora a oportunidade. Dissonância cognitiva, esse é o nome do processo. Quer dizer que se eu acredito que a vida é sofrida, eu preciso fazer com que a vida seja sofrida para sentir que eu tenho um pouquinho de controle. Se eu acredito que a vida não é justa, que eu tenho que ser batalhador, a vida vai colocar dificuldades no meu caminho, porque eu estou programado para ser batalhador. Então eu não consigo levar uma vida leve e fácil. Agora, se eu acredito que a vida foi feita para dar certo, essa é uma frase que eu falo sempre, né? Se eu acredito que a gente pode recomeçar quantas vezes forem necessárias, e a gente pode ainda recomeçar melhor a cada erro que a gente passa na nossa vida. Essa é uma crença positiva. Então, ao invés de só jogar fora a crença negativa, a gente vai trocando por umas melhores, né? Então, se a vida foi feita para dar certo, se ela não está dando, é porque eu estou atrapalhando. O que que eu tenho que fazer para parar de atrapalhar a vida? E é muito verdade isso. Vocês não fazem ideia. Não é a vida que bota obstáculo para a gente, é a gente que está atrapalhando o fluxo de acontecer. E então, a gente acreditando que a vida foi feita para dar certo, vai estar nessa vibração. As oportunidades vão se atrair porque é por vibração que o universo se comunica. E a gente vai sentir que as portas estão abrindo. Muito mais do que técnica de vendas, é essa postura também, essas crenças positivas, isso tudo que faz com que as pessoas confiem em você para contratar o teu serviço muitas vezes. Sobre isso, eu também posso acrescentar o merecimento, né? Muitas pessoas se sentem pequenas para algo que de bom que possa vir a acontecer, e aí muitos chamaram isso de falta de merecimento. Eu não gosto dessa palavra merecimento, vou explicar o porquê. Porque se eu digo eu mereço, a sensação é que eu estou exigindo. Não sei se vocês têm a mesma impressão. Eu mereço. Parece que eu estou egóico, né? Tipo, é eu que mereço. Agora, se eu trocar a palavra, fica muito mais leve. Se eu disser eu me permito, porque aí o foco está na ação, o foco está na vida ali, né, no meu servir. Então eu me permito viver aquilo de melhor que a vida tem para mim. É a mesma coisa na prática, mas aqui parece que não é o ego que está falando. Aqui é mais conectado. Então, a gente precisa se permitir. Como é que a gente se permite? A gente muitas vezes sente culpa quando a gente tem mais sucesso do que a nossa família de origem teve. Vocês já perceberam isso? Na prática, né? Não vale se vocês já ouviram de mim. Muitas vezes a gente sente culpa, e essa culpa é a consciência pesada, né? Tem uma longa teoria sobre isso que eu não vou entrar agora, que avisa a gente que a gente está fazendo diferente da família. A gente tem medo de ser excluído da família, então quando a gente faz diferente, a consciência pesa para avisar a gente que a gente está correndo o risco de ser excluído. Então a gente dá um passinho para trás e faz igual,
sempre igual todo mundo fez, e assim a gente sente que pertence, então fica mais leve. Ou seja, se eu venho de uma família aonde Deus o livre alguém separar. A família de vocês também é assim? Famílias religiosas, né, talvez. Deus o livre separar. Daí sempre tem uma história dos avós de alguém que dormiu em cama separada, mas não separava. E aí, imagina você com toda essa crença, com toda essa consciência do teu clã, e você resolve que você quer separar porque você não é feliz no relacionamento. Mesmo sabendo que é melhor para você. Como é que você se sente? A gente se sente péssimo, né? A sensação que a gente tem é como se a gente estivesse traindo o código de pertencimento da nossa família. A gente fica com medo de ficar tão diferente da nossa família a ponto da gente perder o vínculo com eles. Eu não preciso nem dizer que a gente não perde o vínculo. O vínculo não, ele não se dissipa nem que a gente não fale nunca mais com a pessoa. Porém, a gente precisa trazer para a consciência, porque isso é inconsciente. Então, se eu sei que eu vou sentir consciência pesada, culpa ou falta de permissão, como eu estava dizendo, fazendo diferente da minha família, como é que eu me permito? Eu preciso no meu coração, isso a gente faz numa constelação, mas dá para fazer sozinho também. Não precisa nem ser com as pessoas reais, tá? No meu coração eu posso imaginar que tem os meus pais ali. Posso imaginar que eu olho para eles, faço uma reverência a eles, em sinal de gratidão, eles são maiores do que nós, nos deram a vida. E eu posso falar algo bem simples. Me olhem com carinho se eu fizer diferente do que vocês me ensinaram. E vocês vão perceber que na alma, eles sempre olham com carinho. Na prática, pode ser que te xinguem. Na prática, pode ser que te joguem um chinelo. Porque os pais se preocupam conosco. E na época deles, era terrível separar, de fato. É uma crença que existe por um motivo. Na nossa época, não. Na nossa época, não há preconceito com a mulher separada. Há 2 gerações atrás, uma mulher separada não conseguia encontrar outra pessoa. Então, a gente respeita quando os pais não entendem, a gente sai daquele lugar de buscar a aprovação deles o tempo todo, senão a gente fica sempre criança, né? O dinheiro não gosta da postura de criança. E então, pede essa permissão no nosso coração para fazer diferente. Às vezes, a permissão é: você vem de uma família onde era todo mundo CLT, todo mundo trabalhava de carteira assinada e você vai empreender. O processo é o mesmo. Você vai sentir que é perigoso, que é um terreno desconhecido. Então, muitas vezes a gente se sabota ali por falta dessa permissão. Isso tudo são as crenças, né, que a gente vai trabalhando. Pelas caras de vocês, vários se identificaram agora com essas histórias. A gente sempre tem, né? Talvez mude um pouquinho, né, de uma família para outra, mas a gente tem essas crenças enraizadas. Outra coisa sobre crença também, é importante que a gente saiba um processo mental. Acho que todos vocês aqui conhecem já a constelação, e vocês sabem que um dos principais objetivos da constelação é quebrar os ciclos repetitivos. Então, às vezes, você está no terceiro casamento que foi traída, tu começa a perceber, opa, o um, beleza, pode acontecer, mas 3? Tem até uma frase nas cartinhas, após afundar 3 navios, a gente tem que parar de culpar o mar. A gente tem que ver o que a gente tem que fazer de diferente. Por que eu estou num ciclo repetitivo? Ou quando a repetição é sistêmica, né? A mãe não foi feliz no relacionamento, a avó não foi feliz no relacionamento,
Você, daí, é a terceira geração de mulheres ou de homens que não é feliz no relacionamento. Também a constelação tem como objetivo quebrar esse ciclo, para que todo mundo possa se libertar para fazer o melhor para si. E um processo mental, o porquê que esses ciclos repetitivos acontecem, né? Na constelação, a gente diz que tudo aquilo que não é amado tende a se repetir. Tudo aquilo que é excluído tende a se repetir. Então, se eu excluo, julgo, falo mal do vô que bebe, outra pessoa da família começa a beber. É como se multiplicasse aquilo que a gente julga ou reclama. Aquilo que a gente reclama multiplica também. Vamos lembrar. E então, o que eu preciso fazer? Incluir no coração a situação, o aprendizado que vem com a situação. A partir do aprendizado incluído, a gente fica livre para fazer diferente. Na neurociências, recentemente descobriram como funciona isso, que a constelação ensinava energeticamente. E a explicação neurocientífica para isso seria algo mais ou menos assim: o nosso inconsciente não suporta ciclos em aberto. Então, sempre que tem um ciclo em aberto, um problema para resolver, um assunto inacabado, uma promessa que eu prometi algo e não fiz, o meu inconsciente fica com aquela informação gastando energia mental. Só que todos vocês já sabem que a nossa mente inconsciente busca economia de energia. Então ela vai querer fechar aquele ciclo. Muitas vezes sonhar com pessoas do passado é para encerrar ciclos com aquela pessoa, ciclos que a gente estava em aberto. Por isso que às vezes alguém sonha com alguém falecido e depois do sonho parece que aliviou, parece que se despediu. Ou às vezes a gente sonha com alguém lá do passado, com uma situação, com um trabalho antigo. Às vezes era uma coisinha que estava em aberto e através do sonho você soltou. Só que quando os sonhos se repetem, quer dizer que a mente não está conseguindo fechar o ciclo. E eu vejo que é muito comum os sonhos se repetirem nas pessoas. Especialmente sonhos não agradáveis. De querer gritar e estar trancado, de querer correr e estar com as pernas presas. Sonhos assim geralmente se remetem a situações traumáticas da nossa vida, que está em aberto o ciclo e a gente precisa fechar o ciclo, porque é perigoso deixar um ciclo em aberto. É perigoso porque a nossa mente inconsciente vai buscar repetir o fato, para na segunda tentativa a gente conseguir encerrar o ciclo. Vocês sabiam que pessoas que foram assaltadas uma vez na vida têm 60% a mais de serem assaltadas de novo em relação a quem nunca foi assaltado? Tem um outro estudo, um outro dado assustador, que é mulheres que passaram por uma situação de violência têm também uma porcentagem de 40, 50% a mais de passarem de novo em relação a uma que nunca passou por isso. E a explicação para isso é: a mente tem uma dor ali, tem uma ferida em aberto, tem um ciclo inacabado, e ela precisa encerrar esse assunto, porque esse assunto está consumindo energia. Então a mente busca se conectar com a situação de novo, para que eu possa olhar para aquilo de frente. E então fazer diferente e encerrar o ciclo. Por isso que não é útil a gente varrer os problemas para baixo do tapete e fingir que não existem, né? A vida sempre vai trazer de novo. Eu vi que tem muitas mães aqui hoje assistindo, muitos pais, e é muito comum, inclusive, as crianças trazerem à tona aquilo que a gente vai para debaixo do tapete. Não sei se vocês já perceberam isso. A tua relação lá com a tua mãe que não é boa, aí tu vira mãe, e depois, de repente, tu percebe que é a mesma coisa com a tua filha. Ou tô com raiva, mas eu tô fingindo que eu não tô com raiva. Daí a criança fica explosiva. Ou medo, outras coisas. Então, é melhor a gente sempre olhar para aquilo que a gente tem para resolver de frente, com coragem,
com aquele desejo de fazer algo com isso e de aprender com isso, para que a gente possa encerrar os ciclos e seguir em frente. Muito importante que todos vocês saibam, sensação de injustiça não deixa a gente fechar o ciclo. Por isso a gente precisa olhar para o passado e parar de esperar que aquela pessoa que te fez mal vá fazer algo de bom para ti para compensar. Não espere isso das pessoas do passado que te fizeram mal. Você precisa encerrar esse ciclo. Então você olha para o passado, lá para o teu relacionamento anterior que te fez mal. Olha para o passado, lá para aquele chefe ou para aquele funcionário que foi injusto. Para todas as pessoas, empregos do teu passado. E diz no teu coração, vocês não me devem mais nada. A conta foi paga e a partir daqui eu posso fazer diferente. Olha como fica mais leve só de pensar essas frases. Tem um poema, Fernando Pessoa, se não me engano, ele diz assim, vida nada me deves. Então, quando a gente olha para a vida, olha para o nosso passado e diz, vocês não me devem mais nada, a gente fica mais centrado para escolher o nosso destino daqui para frente. Então, uma coisa que me ajuda para esse senso de justiça não vir à tona é eu imaginar que paguei o preço por um aprendizado. Então, às vezes, um relacionamento, né, que você saiu magoado ou injustiçada, ou alguém que você confiava e roubou o dinheiro de você. E aí você pode olhar para aquilo e falar assim, foi como se eu tivesse comprado um curso. Saiu mais caro? Saiu, mas também aprendi. Então eu pego o aprendizado, pego a dor, considero que está justo e sigo em frente com o aprendizado. Acho que dá para falar um pouquinho até sobre outra dinâmica que é comum quando a gente não consegue fazer isso. Todo endividamento financeiro é antes um endividamento emocional. Tem pessoas que não conseguem ficar sem dívidas. E às vezes é como se num lugar do coração tivesse uma parte nossa que considera que os pais não fizeram o suficiente, ou que tá brabo ainda com alguém que te roubou lá no passado, com alguém que te fez mal. Então a gente projeta isso no nosso presente, cria uma dívida e tem uma parte nossa secreta e profunda que imagina que aquela pessoa do passado precisa pagar essa dívida e aí ficaria tudo equilibrado. Essa é a dinâmica que geralmente tem por trás do endividamento. Eu vejo muitas pessoas que constelam, né? Meu Deus, é dívida, é dívida. E tem pessoas que têm até um pequeno vício em ficar endividado. E aí, geralmente, o que eu vejo é a pessoa às vezes não conheceu o pai. Ou conheceu o pai, mas brigou com ele, não considera ele. Então, tem uma parte que aguarda que o pai vá pagar a dívida. Dar aquilo que não deu ainda. Herança também é importante a gente lembrar que sempre que a gente olha para o passado, herança é do passado, né? Os pais também, se a gente for pensar em pais, eles são o passado, já que o futuro agora é você com os teus filhos, tua família atual e teu trabalho. Quando a gente espera muito por alguma herança, vocês não imaginam o quanto é comum pessoas perderem muito dinheiro, não fazerem muito dinheiro, porque estão aguardando por uma herança. Então a pessoa leva no coração, isso lá no inconsciente, guarda a informação de que aquele dinheiro é meu. Então a gente não se esforça e não vai atrás do que é nosso de fato. Mas a herança não é nossa, né?
Não faz nem sentido brigar por uma herança, se a gente for parar para ver, porque herança é um presente, não foi a gente que sofreu para conquistar aquilo. Então, às vezes, o pai deixa lá, o pai, quando morre, deixa lá mais para uma pessoa, menos para outro irmão. E aí os irmãos brigam. Não tem motivo, porque é presente. Então, a gente não pode brigar por um presente. Se é presente, a gente não merece. E olha que interessante. Para que a gente utilize um presente, a gente precisa honrar quem nos deu o presente. Tem um fenômeno bem legal que é importante que vocês saibam também, que é quando a gente julga o professor, muitas vezes a gente perde o direito de usar o conhecimento que veio dele. Vocês já perceberam isso? E quando a gente honra, a gente consegue usar então o conhecimento que veio dele. O mesmo vale para presente e para herança. Se eu respeito meu pai e minha mãe, que me deram a herança, então eu vou conseguir usar a herança para o bem. Se eu falo mal da mãe e do pai, reclamo deles, a herança que vem deles, eu vou conseguir me livrar. Porque é bem alto o número de pessoas que torra o dinheiro quando ganha de herança, né? Ou que bate o carro, ou que faz isso, ou que faz aquilo. Isso é uma forma de não usufruir do presente. Tá tranquila essa velocidade da aula? Não tá muito rápido nem muito lento? Então tá bom. Porque pelo horário, ó, já é 9h15, quase. Quer dizer que não vai dar tempo de falar sobre as 7 chaves inteiras hoje. Vocês topam uma aula 2? Vocês aguentam? Acho que é melhor do que fazer uma grandona, né? Vocês aproveitam e tirar um print da galera, tu que tá no notebook ali também. Depois vamos postar. Mas vamos seguir o barco aqui também, né? Vamos seguir para a terceira chave da prosperidade, que são as emoções. Quando a gente fala de emoção, eu coloco os traumas dentro dessa caixinha. Embora o Alquimia do Sucesso ele foque no sucesso financeiro, empresarial, no dinheiro, a gente acaba trabalhando meio que tudo porque tudo está conectado. Uma pessoa que tem traumas e dores não processadas no coração não consegue fazer muito dinheiro ou ficar com o dinheiro depois que ele chega. Porque isso interfere no nível de clareza mental que a gente tem. Então, na hora de tomar as decisões, quando a gente tem dores não processadas no coração, a gente não consegue ter aquela firmeza, aquela clareza para tomar a melhor decisão. E às vezes é até um bloqueio, um medo, e a gente simplesmente paralisa na hora de tomar a decisão. Lembra que eu falei que a gente, o inconsciente, busca repetir a situação? Às vezes não é bem igual a situação que o inconsciente repete. Às vezes o teu trauma é lá na infância, quando passou por um acidente de trânsito e o carro capotou e você paralisou. E aí traumatizou frente a esse acontecimento. E aí você chega lá na tua empresa, lá no teu trabalho, você precisa tomar uma decisão, ela é um pouquinho arriscada e você paralisa. Você tem medo, tem um bloqueio. Ou você quer trocar de emprego e aí você tem medo. Às vezes é ainda aqueles medos dos traumas, somados àquelas crenças da família, que fazem com que a gente não consiga fluir na vida também. Por isso que é tão importante a gente ouvir o nosso coração. Porque o nosso coração está num nível além dessas dores. Ele sabe o caminho da cura. Ele sabe o caminho do sucesso. A cabeça nos atrapalha. Daí a gente começa a pensar, a gente se atrapalha e paralisa mais. Então, o segredo, então, também, além de se conectar e ouvir o próprio coração, é ter coragem de dar um passo.
Então, tô com medo, tô com um bloqueio. Isso pode ser um trauma lá do passado, não sei. Ou com a mãe e o pai também, não sei. Mas se eu, sabendo disso, que a gente aprendeu na aula hoje, a gente trazer para o nosso coração, respirar fundo, centrar, então a gente diz assim, eu vou dar esse passo de coragem. Às vezes, nesse passo, você consegue fechar aquele ciclo do trauma do acidente lá do passado. Porque para você, esse passo representava aquela dor. Fez sentido? O que eu estou trazendo aqui é a informação de que para a gente se curar do nosso passado, não necessariamente a gente precisa ficar olhando para ele. As pessoas às vezes também se confundem na constelação, porque algumas pessoas olham e dizem: "Nossa, a gente vai olhar para o passado na constelação". Mas na verdade é o oposto disso. A constelação se despede do passado. É o último olhar para o passado, para que então todo o teu coração e energia vão para o futuro. E a gente precisa se despedir bem do passado, com gratidão. A gente precisa se despedir trazendo aquilo para o nosso coração, para encerrar o assunto passado. Por isso que quando a gente tem mágoa, injustiça, dores no passado, fica uma porta em aberta, a gente fica preso lá, ancorado lá. A gente não consegue ir para frente, porque é como se a gente estivesse carregando uma mochila cheia de pedra. Então a gente precisa se despedir. Isso aqui não é meu, então a gente solta a mochila. Essas mágoas eu não preciso levar comigo. Eu vou levar o aprendizado, porque aprendizado não é pesado, não ocupa espaço. E então a gente consegue fazer uma boa despedida. Acho que esse é o termo mais adequado. A boa despedida é a despedida verdadeira. Os assuntos de dinheiro e sucesso valem muito para relacionamento de casal também. Não sei se vocês estão percebendo. Porque é a mesma lei que atua, que é a lei do equilíbrio, né? O equilíbrio é justiça. No casal tem que ter o equilíbrio, dar e tomar, com o dinheiro também. O dinheiro faz justiça nas trocas com as pessoas. Quer dizer, então vamos correlacionar com o relacionamento em casal. Vocês já viram aquele casal que briga e volta e há um terror? Muitas vezes é porque alguém não está tendo a coragem de olhar nos olhos e dizer, e geralmente é a vítima, tá? De olhar nos olhos e dizer assim: eu não quero mais, eu agradeço, eu reconheço que existe amor, mas eu também reconheço que o meu coração quer ir para outro lugar. Uma despedida assim, adulta, é capaz de encerrar o ciclo na hora. Então ambos ficam livres para seguir. Agora, uma postura mais infantilizada seria: eu vou infernizar a vida do outro para que ele vá embora. E aí eu vou poder reclamar que ele me abandonou. Aí não encerra ciclo. Aí não vai chegar outro homem na vida dessa pessoa do exemplo. Então, qualquer ciclo em aberto de um relacionamento anterior prejudica o atual, ou vai prejudicar o próximo. Qualquer ciclo em aberto de injustiça de empregos anteriores vai prejudicar e muito o teu emprego atual. Por isso a gente precisa, às vezes, antes de dar um passo de coragem para uma nova profissão, olha para o coração, faz uma constelação de decisão, né, a gente diz. Olha para o passado, bota em ordem o que tem que botar em ordem. Respira fundo, agora sim. Agora eu vou para a nova profissão, ou agora eu vou para o sucesso na minha profissão, que não estava fluindo tanto assim até aqui. Então, pessoal, sejam espertos e peguem esse conhecimento e usem em outras coisas também, tá? Não é só o que eu estou trazendo aqui. Esses conceitos vocês podem aplicar em muita coisa. Que mais sobre emoções?
coragem, né? Coragem é agir com o coração. Aquela frase ou palavra tantas vezes citada na Bíblia, né? E, e essa coragem, eu acho que começa sendo quem a gente é, que a gente falou na primeira chave. Coragem de ser quem a gente é. Coragem de soltar o controle, porque às vezes a gente é muito controlador também. E lembrem, a vida foi feita para dar certo. Se não está dando certo é porque a gente está atrapalhando. Às vezes a gente está tão controlador que a gente perde aquilo que a vida quer para a gente, que é o melhor. Então, soltar o controle é um passo de coragem, né? Dá um friozinho na barriga quando a gente sente que não tem o controle. E nessa hora a gente é convidado a ser mais estoico. A gente olha com aceitação para tudo aquilo que está além do nosso controle. Então, eu aceito que perdi aquela pessoa, eu aceito que a morte levou aquela outra pessoa, eu aceito que eu não fiz algo que eu gostaria de ter feito no trabalho ou no relacionamento anterior. Eu aceito a consequência negativa que eu estou vivendo daquela decisão que eu tomei. Então, quando a gente aceita, aí isso se assenta no coração. E a gente consegue, então, transmutar, fazer uma alquimia em forma de aprendizado agora. E tudo isso é controle emocional, né? Que é essa terceira chave, a inteligência emocional. A gente não se abalar frente ao extraordinário e terrível que a vida nos apresenta. Eu vou repetir a frase, talvez tenha passado despercebido. O terrível, os problemas, os erros, os desafios, são coisas da vida e eles vão acontecer. E precisam acontecer para que a gente cresça e evolua espiritualmente. Eles só não precisam repetir, porque a gente pode aprender de primeira. Então, a gente passa pelo desafio, a gente cresce como pessoa, e nesse crescimento a gente fica pronto para ter o sucesso. A gente precisa ser lapidado para conseguir suportar o sucesso que está vindo. A gente precisa passar no teste que a vida está colocando. Se a gente reclama, já é um sinal que não está passando no teste. Então, ter esse controle emocional é muito importante. Eu também até acrescentaria que a coisa mais importante para o nosso coração e para a nossa alma são os relacionamentos. Essa é a quarta chave, relações. Estou pensando se dá tempo de abordar a quarta chave ou eu deixo para a segunda aula. A quarta, as chaves demais. Acho que eu vou deixar para a próxima aula. Relacionamentos, a gente precisa saber que é o que há de mais valioso para o nosso coração e para a nossa alma. A gente valoriza relações mais do que saúde no nível de alma. Para a alma, relacionamentos valem mais do que saúde. Então, e saúde vale mais do que dinheiro. Olha só que interessante, tem essa ordem que também, quando eu percebi isso, foi uma girada de chave, literalmente. Foi um divisor de águas. Quando a gente sai do nosso caminho, quando a gente sai da nossa postura, quando a gente está atrapalhando o fluxo da vida, a primeira coisa que a vida faz para nos ensinar a lição é tirar recurso financeiro de nós. E a gente chama esse processo de expiação. Expiação é uma palavra originada no catolicismo que significa se chicotear, expiar o meu pecado. Então eu pequei, eu pego um chicotinho e vou lá. Então, expiação, só que a gente expia de outra forma hoje. Então, toda vez que a gente se sente culpado, a gente pode entrar num processo de expiação. A culpa traz esse processo. E,
E às vezes a gente sente culpa pelo que não é nosso. Às vezes a pessoa do relacionamento anterior te fez mal. Às vezes o chefe antigo te fez mal. E você saiu reclamando desse relacionamento. E você sente culpa e começa a espiar, mesmo que não tenha sido você o vilão. Porque é uma forma do nosso coração nos avisar que a gente precisa acolher aquela situação no nosso coração para que a gente possa adquirir o aprendizado dela. Então a vida nos coloca como se vítima e agressor fossem um só. Esses dias eu ouvi um mestre muito famoso acho que é do budismo, não lembro direito a religião. E ele estava dizendo que na vibração, vítima e agressor é a mesma coisa. Na vibração, vítima não existe sem agressor. Quer dizer que se eu vibro na postura de vítima, eu estou emanando aquela mesma vibração que o agressor está emanando. E o universo vai devolver conforme aquilo que a gente vibra. Quer dizer que mesmo que eu tenha sido a vítima, se eu estou me vitimizando, eu posso estar pagando o preço como se quem tivesse feito mal fosse eu, espiando. É bem comum ver pessoas que sofreram com alguém e se sentir culpado, mesmo sabendo que quem fez o mal foi o outro. É bem comum de acontecer isso. Especialmente quando a pessoa é mais nova, quando as pessoas são crianças, né? As crianças tendem a se culpar muito. Depois espiar se não conseguem resolver isso até a vida adulta. Então, a primeira coisa que a vida nos cobra é financeiro. Nos tira recursos, né? Através da expiação. A segunda forma que a vida nos cobra, para a gente aprender a lição, vocês querem chutar? Vocês estão tão quietinhos, podem escrever no chat, né? É saúde. Vou poupar vocês de ficar pensando. A gente perde saúde, mas geralmente, de novo, pequenos testes da vida, pequenas, pequenos sinais de saúde que a gente não está no caminho. Se a gente aprender, beleza. Muitas vezes a vida devolve aquilo que tirou de nós. Ter conhecimento não nos poupa de espiar, tá? Às vezes a pessoa estudou constelação, vai lá na vida, não consegue pôr em prática, vai espiar igual. E às vezes a gente sai da postura e não vê. E a vida nos manda o sinal que a gente saiu da postura e do nosso caminho. Tirando dinheiro. Se a gente, na hora, ao invés de se vitimizar, de reclamar, a gente olha para a situação e diz o que que eu estou fazendo que eu estou atrapalhando, o que que a vida tem para me ensinar através dessa situação, o que que eu preciso crescer a partir disso e mudo. Ah, então era isso, eu engavetei um projeto que eu precisava pôr em prática. Ah, então era isso, eu fui injusto com tal pessoa e não tinha percebido. E viro essa chave no meu coração, a vida tende a nos devolver aquilo que foi tirado, e muitas vezes até um pouquinho mais. Devolve até um pouquinho mais. Presente para quem aprende rápido. Isso acontece muito. Agora, se você não aprende, como é que a vida ou Deus vai avisar você que tu precisa fazer uma coisa diferente? Vai ter que mandar sinal, e o sinal vai ser o quê daí? Se mandar coisa boa, a gente não muda. Então vai tirar mais um pouco daí, para ver se essa pessoa se liga. E a pessoa, em vez de se ligar, se vitimiza. Pronto. Agora a vida tem que tirar mais coisa para ver se ela muda. E às vezes as pessoas ficam nessa, vão perdendo dinheiro, vão perdendo saúde, vão perdendo marido, vão perdendo os recursos da vida, né? Relações é a terceira, a terceira área que a vida cobra a gente. Ela afasta relações de perto, se a gente não aprendeu com o dinheiro e se a gente não aprendeu com a saúde.
Por que que é a última coisa das três que a vida tira de nós? Porque é a que mais vale. A vida, então, é generosa. Ela primeiro tira dinheiro, porque o dinheiro a gente faz de novo. Depois ela tira um pouquinho de saúde, porque a gente pode recuperá-la. Mas, às vezes, as relações a gente não recupera mais. E para a alma, relações são muito valiosas. Bueno, tem mais que dizer sobre isso? Então é isso, né? Sobre relações eu vou falar mais, vou retomar nesse ponto na próxima aula. Vou mandar lá no grupo para vocês acompanharem. Se vocês tiveram perguntas, eu vi que eu estava meio acelerado um pouquinho na aula hoje, mesmo assim a gente só foi até a metade do conteúdo. Então vocês nem fizeram perguntas nada porque eu estava aceleradinho. Mas se vocês ficaram com alguma pergunta, esse é o momento, tá? E aproveitando também agora, até que vocês fazem alguma pergunta, eu convidar vocês para alquimia, né? Vários estavam me pedindo, aí eu falei até para alguns, espera a live, espera a live que eu vou falar. Daí, a Suzy vai mandar o link do Whats ali no chat. Aí, quem quiser informação mais detalhada, a gente manda no privado. Só para não ficar tomando muito tempo de vocês aqui, tá? Então, vocês podem chamar lá e dizer assim, quero saber sobre a alquimia, que daí a gente vai conversar com vocês depois. Mas de uma forma bem sucinta, o Alquimia é um dos meus cursos preferidos, se não o preferido, porque eu tive muito aprendizado na minha vida a respeito da área do financeiro, do dinheiro. Teve umas situações que aconteceram que me trouxeram muito aprendizado. E a gente só pode ensinar, e o ensinamento só vai tocar o coração da pessoa que ouve, se você tiver sido transformado por aquilo que tu está falando. Senão não vai ressoar no coração do ouvinte. Talvez esse seja um dos motivos que a alquimia tenha ganhado essa profundidade. Foi o primeiro curso que criou uma alma própria, quase como se fosse uma entidade, a Alquimia do Sucesso. E a gente percebe que é o curso que as pessoas têm um resultado mais rápido depois de fazer. Isso também é uma característica do curso Alquimia. A gente percebe as pessoas relatando como é rápido mesmo o resultado. E aí as pessoas daí mandam depoimentos e tal, né? Então, por exemplo, uma coisa que estava empacada e desempacou. Às vezes, uma herança que estava em inventário há tantos anos, depois do alquimia de uma constelação, desempacou. Teve um caso que me chamou a atenção também. Aí não vi se a dona da história está aqui. Mas, enfim, não vou entrar em detalhes. Teve um caso que me chamou a atenção de uma mulher que constelou e apareceu o pai, que ela não que ela foi abandonada pelo pai, propriamente dito. Só que o pai já era falecido havia 20 anos. A mágoa ainda tinha ficado. Constelou o relacionamento com o pai, conseguiu se conectar com o pai, foi faceira para casa. Isso no Alquimia. E depois de 1, 2 semanas do Alquimia, ela descobriu que tinha uma herança do pai dela para ela, desde que ele morreu há 20 anos atrás, para ela retirar. Olha como a vida é sábia. Até que ela não fizesse um movimento com o pai dela, no coração dela, ela não estaria permitida a receber o presente dele para ela. Eu lembro que foi bem bonito também. O Edgar colocou aqui verdade. O Edgar também tem umas histórias, né, de resultados depois da Alquimia do Sucesso. E a gente consegue olhar para essa área do dinheiro que tem tanta crença ao redor de uma forma tão profunda, tão bonita. A gente consegue fazer o dinheiro um amigo, fazer do dinheiro um amigo. Quando a gente então está em paz nesse relacionamento com a energia do dinheiro, a gente consegue então sempre ir dando os passos da melhor maneira possível com essa energia junto conosco. Quando a gente vai tomar uma decisão e a gente tem essa energia conosco, a gente vai saber qual é a melhor decisão para ter mais resultados.
A gente aprende a fazer isso na alquimia, não precisa nem ir constelar depois a cada vez. Você vai aprender isso e vai levar para a tua vida depois. Às vezes um curso desses é tão transformador porque a gente consegue fazer o conhecimento frutificar depois daquilo. Não é só o que a gente aprendeu nos 2 dias de curso, mas é tudo o que vem depois que a gente vai crescendo, é tipo um capital intelectual acumulado, graças àquela primeira base do conhecimento ali. Tem umas técnicas bem interessantes também, né, de colocar papel nas pessoas ou tirar papel das pessoas. Então, às vezes, você espera o pior das pessoas e você inconscientemente ancora um papel nelas. Igual na constelação, quando a gente ancora um papel nas pessoas, sabe? Isso acontece no dia a dia também. Então, às vezes, a gente nem se dá conta do porquê que as coisas não estão fluindo e a gente aprende a fazer isso diferente ali no alquimia também. Eu também acredito que as decisões nossas precisam ser muito assertivas. São nossas decisões que moldam o nosso destino. E clareza emocional para tomar a melhor decisão sempre muda completamente o nosso resultado. Isso é transformador e é muito importante também a gente dar. Então, tudo isso a gente vai ver no Alquimia, dia 22 e 23 de fevereiro, sábado e domingo, 2 dias inteiros. Tem uma turma da pós, né, o pessoal da pós que está inscrita no curso, por isso a gente vai abrir poucas vagas. São 13, Suzy? Esqueci. 13? São 13 vagas que a gente vai abrir para o Alquimia, né? O restante são a turma que já está fazendo a pós ali e tal. Então, se 13 de vocês puderem estar conosco, tenho certeza que vocês vão amar, que vocês vão agradecer a si mesmos também por tomar essa decisão. Quem está na pós, não conheço nenhuma carinha que está assim, bah, tá todo mundo muito parceiro que está na pós. Muito agradecido a si mesmo por tomar essa decisão. E então vai ser interessante vocês também junto conosco, né? E a gente não subiu os valores, nada, a gente vai fazer o mesmo preço que era no ano passado, no último Alquimia. Aí você ganha uma constelação em grupo, faz no grupo de constelação a tua constelação, né? Você vai ganhar também algumas aulas online e também as aulas das turmas anteriores, gravadas, né? E esses são os bônus. E o investimento é 12 vezes de 148. Mas depois mande uma mensagem ali no link do WhatsApp que a Suzy mandou, que a gente vai mandar detalhes, né? De o que vai ter, como que vai acontecer, enfim. Fiquem à vontade para mandar. Formador, o Edgar falou. Alguns alunos da pós já fizeram 3 vezes e irão fazer novamente. É verdade, né, Suzy? Eu falo, não é eu que reprovo as pessoas, tá? As pessoas que escolhem por conta própria fazer o curso de novo. Quer dizer que gostaram e que rendeu frutos, né, para escolherem estar de novo. De fato, né, tem gente que vai ser a 4ª vez que faz o Alquimia do Sucesso. Jesus amado. Que coisa boa. Então é isso, pessoal. Como não teve perguntas aqui no chat, vou encerrando, né? Mais uma vez reforço a vocês. Tem essas 13 vagas. A Suzy e eu estávamos vendo antes da aula agora que a gente tem uma lista já de pessoas interessadas. Então, quanto antes vocês puderem chamar para preencher essas vagas, melhor. E se não, a gente se vê na próxima aula, porque faltou algumas chaves, né, da prosperidade. Então, segunda-feira ou terça, a gente faz uma segunda aula, então, né, para encerrarmos esse assunto. Beleza? Eu aviso vocês lá no grupo, tá? Ah, e mais um convitinho. Amanhã tem grupo de constelação em Passo Fundo. Se vocês quiserem participar, tem vagas também, tá?
A data do Alquimia, Carla, é dias 22 e 23 de fevereiro, sábado e domingo. O horário do curso é 9 ao meio-dia, 14 às 20 horas. Aqui na sala nova, né, no Espaço Nexus, eu estou aqui agora. Mas alguém tem perguntas? Como a gente vai ter aula 2, eu vou deixar essa aula gravada, tá? Depois eu mando o link dela gravada lá, até para vocês quiserem compartilhar com alguma amiga, alguém que não pode estar aqui hoje. Vocês fiquem à vontade também, tá? E, peraí, que tem uma perguntinha. Curso online ou presencial? Vanessa, vai ser online, tá? Perdão, vai ser presencial aqui no Espaço Nexus, em Passo Fundo. Se você não puder vir para cá, manda uma mensagem para a Suzy que a gente vai ver de transmitir também o curso, o Alquimia. Tem algumas pessoas de longe, tem a Shisley, que é lá de Goiânia, se não me engano. Tem a Yara também, que é de longe, tem outras pessoas que são de longe, que a gente vai tentar transmitir. Então, se você não puder vir, Vanessa, talvez a gente consiga adaptar aí para você estar conosco também. Mas chama nós ali, que daí a gente te explica bem direitinho daí para quem é de longe como que dá para fazer. Bueno, pessoal. Então, apenas como mensagem final, lembrem sempre, né? A vida foi feita para dar certo. Então, que a gente possa ir trabalhando no nosso coração essa crença positiva, edificante, para que de fato o fluxo da vida que está ali ao nosso acesso, a gente consiga se permitir e agarrar isso. A gente precisa saber que nos é permitido que a gente viva o melhor que a vida tem para gente. Não porque a gente merece, nem porque a gente quer, de uma maneira egoísta, mas porque muitos vivem em nós. Tantos ancestrais passaram por tanto para a gente chegar aqui, e você é o sonho dos teus ancestrais, dos teus antepassados. Você precisa viver isso que a vida tem de melhor para honrar essas pessoas que não puderam também. E nesse processo de viver o que é melhor, que a vida tem de melhor para você, você vai servir através da tua profissão, você vai ajudar cada vez mais pessoas também através da tua bonança. Uma frase também que eu falo sempre no Alquimia: o sucesso de um é o sucesso de todos. Então, sem aquela crença de que para um ganhar o outro tem que perder. O sucesso de um é o sucesso de todos. Todos crescem juntos. Então, muito obrigado mais uma vez. Até a parte 2 dessa aula. Boa noite e até no Alquimia também. Tchau, tchau.